E eu convido você que reza conosco neste momento, que você possa colocar a mão sobre a sua cabeça. Nós que pedíamos que o Espírito Santo viesse inflamar com os seus dons. Coloque a mão na cabeça, filho, filha. E peçamos que o Divino Espírito, Ele possa purificar a nossa mente. Para que toda e qualquer palavra de confusão, de divisão, seja destruída neste momento em nome de Jesus. Convido você agora a colocar a mão sobre os seus ouvidos. E vai deixando que o Espírito Santo também venha purificar toda a tua capacidade de escuta. Para que possamos ouvir aquilo que Deus quer. Para ouvirmos aquilo que é a vontade do Senhor. Para verdadeiramente mergulharmos na grande obra de restauração que Jesus quer realizar em nós. Convido por fim você a colocar a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu peito. E vai deixando que o Espírito Santo venha dar a abertura necessária para acolhermos a sua palavra. Acolhermos o seu amor. E sermos curados, restaurados e libertos nesta noite. Que alegria, queridos irmãos e irmãs, nos encontrarmos novamente no nosso terço de combate, de modo especial nesta terça-feira, quando nós, fazendo esta caminhada de cura e libertação na Quaresma de São Miguel, no terço do combate, quero dizer para você que esta noite é uma noite de esperança. É uma noite de esperança. Ontem, o nosso tema central era verdadeiramente nos libertar, derrubar e vencermos o nosso maior inimigo. E nós vimos que o maior inimigo que nós temos e que nós podemos fugir e Deus pode vencer em nós é o pecado. De modo especial, o pecado da carne. E quando nós falamos do pecado da carne, você sabe que é tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que existe em nós. Porque não esqueça aquilo que a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz. Que nós, seres humanos, somos formados de corpo, de alma e de espírito. Muitas vezes nós ficamos só com a alma e com o espírito e esquecemos que nós somos um corpo, viu? E quando a carne grita em nós, nós precisamos da graça de Deus para sermos transformados. Nesta noite, o tema desta pregação é nós tomarmos consciência dos vícios que nos paralisam. Dos vícios que nos paralisam. E talvez você vai dizer, padre, mas esse assunto é muito delicado. E eu digo para você, não é tanto. Sabe por quê? Porque aquilo que nos paralisa, Jesus vence e nos coloca em movimento. E eu dizia no início que esta é uma noite de esperança. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos os nossos vícios, os nossos limites, os nossos pecados, Deus, Ele tem a plena liberdade de tudo transformar. Por isso eu convido você a pegar a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero iniciar esta pregação com esta passagem. Uma passagem que você, se abrir o seu coração, você será transformado por ela. Assim como eu também fui um dia, viu? Assim como eu também um dia fui transformado por esta palavra, para falarmos dos vícios que nos paralisam, muito mais do que falar o aspecto negativo, eu quero trazer para você esta palavra que transforma todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pegue aí a sua Bíblia. E olha só o que Deus nos diz, irmãos. É uma palavra maravilhosa para esse tema de hoje. Nós que vamos clamar a transformação pelo poder do Espírito, Paulo vai dizer para nós: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que palavra
maravilhosa Deus nos dá nesta noite, quando nós vamos falar de vícios, para saber que o homem e a mulher, quando ele é cheio da esperança de Deus, nada o paralisa. Nada o paralisa. E se nós pegarmos, queridos, o verbo paralisar, entenda, significa que algo ou alguma coisa na realidade humana, física, não está funcionando bem. Esta é a definição que nós temos no dicionário. A paralisia é a perda da capacidade de movimento voluntário de algum músculo, de algum órgão do nosso corpo, por uma lesão. Por uma lesão. Via de regra, neurológica. Pode existir outras causas, mas esta paralisia momentânea, esta paralisia temporária ou contínua é fruto de uma lesão. De uma lesão. E quando nós falamos de vício que nos paralisa, nós precisamos entender tudo aquilo que a igreja nos ensina sobre vícios. Saber que falar de vício é falar de algo que aos poucos vai ficando entranhado em nós. Entranhado no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. Assim nos diz o catecismo da Igreja Católica, que vício, querido irmão, querida irmã, nada mais é de que uma atitude, de que um ato negativo, repetido várias vezes, ele vai se tornando um hábito. Um ato negativo repetido várias vezes, ele vai se tornando um hábito. E este hábito repetitivo de realidades negativas nos escravizam e tornam-se vícios. Um pecado que nós cometemos várias vezes. Ontem eu dizia, lembra? Pecado, pecadinho, pecadão. Um pecado, seja ele qual for, que eu repito várias vezes. Hoje eu repito ali, falo mal do irmão. Amanhã eu falo mal do outro irmão. Depois de amanhã eu falo mal de um terceiro irmão. As pessoas mudaram, mas a atitude é a mesma. Eu estou dando um exemplo de como um vício se torna real na nossa vida. Quando nós começamos a falar mal, fazer fofoca, fazer intriga de do fulano, do beltrano, do perangano, nós vamos entrando num caminho de vício, uma atitude negativa, repetida várias vezes, que se torna um ato habitual. Eu me escravizo. Por isso muitas vezes nós não conseguimos superar a fofoca, a intriga. A mesma coisa, você que talvez gosta de uma bebidinha. Não tem problema você beber, viu? Mas saiba, é melhor não beber. E eu digo isso porque durante muitos anos da minha vida, eu bebia e bebia muito. E como diz a música, eu bebia até cair e levantar. Beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. E olha, tinha dia que eu não levantava. Tinha dia que eu não levantava, ficava prostrado. Eu ia para as festas, muito antes de pensar em ser padre, e eu só queria beber. Eu lembro, começava sempre com uma cervejinha. Só que a cervejinha não dava a tonturinha que eu queria. E aí eu já passava para caipirinha. Era cervejinha com caipirinha, com uísque, com hi-fi, com Cuba. E aí com tudo que tem direito, até virar os pezinhos e não poder mais ficar de pé. Talvez você diga, padre, mas esse estado aí não é o meu. Eu tomo só uma cervejinha no final de semana. Todo final de semana eu tomo uma cervejinha, um engradado. Muitas vezes a gente acha que o vício é aquele que todo dia eu tenho que beber. Saiba que não, viu? Existem várias formas de vícios que nós vamos deixando habitar em nós. Tem aquela pessoa que bebe todo dia
E aquele ato repetitivo que se torna habitual, o vício do beber todo dia, escraviza a pessoa. Mas tem aquele outro que bebe só no final de semana. Todo final de semana ele tem que beber. E ele acha que ele não é viciado naquela bebida. Eu falo para você, faça a experiência. Para você saber se é vício ou se é um hábito qualquer. Tenta parar de beber no final de semana. Se você ficar doido, subindo as paredes e louco, porque já sabe que é vício. É o vício do final de semana. Alguns exemplos para você entender o que é um vício. Uma atitude negativa, má, que traz prejuízo para a minha vida. Ou para a vida de alguém. Preste atenção. Traz prejuízo para a minha vida ou para a vida de alguém, repetida várias vezes. Isso me escraviza. Nós temos pecados que se tornam vícios. E vícios tão graves que a igreja diz e chama de pecados capitais. Por quê? Porque eles geram, eles dão vida a outros pecados. E nós sabemos os pecados capitais. 7 pecados capitais. E muitas vezes para nós é difícil lembrar, padre, mas como que eu vou saber os pecados capitais? Eu não sei qual que vem primeiro. Eu lembro que na catequese eu aprendi a memorizar os pecados capitais de uma forma bem simples. Não tem erro. Ele não segue a ordem estabelecida lá no catecismo, mas você não esquece. Você não esquece. Porque a ordem não altera o produto. Você sabendo quais são os pecados, não interessa se é o primeiro ou é o último, você está sabendo qual é. Quer memorizar os pecados capitais? Pega a caneta aí. Pega a caneta aí. Quando alguém rouba, quando alguém furta, quando você passa por um acidente, quem você chama? Ah, padre, eu chamo a polícia. É a polícia que a gente chama. Nós não fazemos justiça com as próprias mãos. Então, quando você estiver ali, diante de uma realidade de pecado, chame a polícia. Não chama a polícia, chama a polícia. P de preguiça. O primeiro pecado capital. O O do orgulho. O L da luxúria. O I da ira. O G do gato, ao invés do C, da gula. O I da inveja. E o A da avareza. Polígia. A inicial de cada um dos pecados capitais, e você não vai esquecer mais. Por quê? Porque os pecados capitais, eles, na nossa vida, se nós não cuidamos, eles se tornam vícios. E vícios que roubam de nós aquilo que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz: a esperança. A esperança que não decepciona, a esperança que não engana, a esperança que Deus concede ao homem, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Esse espírito de amor. Quando nós falamos dos pecados capitais e dos vícios, nós precisamos entender que todo vício, ele só pode ser superado pelo homem, pela virtude oposta a ele. Se vício é uma atitude má, repetida várias vezes, e ela vai me escravizando, a virtude é, pelo contrário, uma atitude boa. Uma atitude que edifica. Uma atitude que nos aproxima de Deus. Repetida várias vezes, ela se torna uma virtude. Uma virtude. E eu quero dizer para você, todos nós enfrentamos na nossa vida essas duas realidades. Todos nós estamos ali, no limiar dos vícios, no limiar das virtudes. E o que nós precisamos fazer? Tomar consciência daquilo que na nossa vida é vício e é virtude, para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. E quando eu falo ser transformado pelo poder do Espírito Santo, eu recordo uma passagem bíblica que desde a minha caminhada na igreja, que não começou cedo, viu?
Muitas vezes as pessoas olham o padre Ágaro e dizem assim: nossa, mas esse padre aí, ele caminha na igreja, ele conhece a Jesus há muitos anos. Eu vou dizer para você que não. Eu vou dizer para você que não. Saiba, uma das coisas que mais me emociona é quando eu vejo na igreja as mães com os filhinhos no colo, os adolescentes, as crianças correndo, porque eu não nasci na igreja desta forma. Eu não fui levado para a igreja pequeno. Eu não corria nos corredores da igreja. Eu lembro que desde pequeno da minha infância, a minha mãe, vinda de uma família muito pobre, ela trabalhava numa clínica de deficientes mentais e eu fui criado pela minha avó. A minha avó materna foi que me criou. E durante todo esse período que a minha avó me criou, eu fui aprendendo algumas realidades que hoje ainda refletem na minha vida. Ainda refletem na minha vida. Eu lembro que na família da minha mãe, só ela era católica. Só ela era cristã. Acreditava que Jesus era o Senhor. A minha avó, ela era mãe de santo. A minha avó tinha um terreiro de umbanda em casa. E fazia os rituais. Tinha os encontros, as celebrações, os ritos todos. E eu, desde adolescente, me criei no terreiro de umbanda da minha avó. Aprendendo e vendo tudo aquilo que eles faziam. Os rituais, as oferendas, indo na mata, indo no mar, indo na encruzilhada, fazer ofertas, indo em porta de cemitério, todos os lugares. Eu via minha avó ir e muitas vezes eu a acompanhava. E a minha avó, o sonho dela, o desejo dela era que eu fosse o sucessor dela na religião afro-brasileira. Eu lembro que a minha avó, ela dizia: Iágaro, você vai dar continuidade à religião da avó. E eu, como não conhecia nada e eu via tudo aquilo, uma criança inocente, eu me alegrava, eu achava o máximo. Oi, eu vou ser pai de santo. Eu não sabia que Deus queria que eu fosse padre santo. Eu não sabia. Deus queria que eu fosse padre santo. Mas a minha avó queria que eu fosse pai de santo. E eu estava feliz da vida. E aí eu fui desenvolvido naqueles rituais. Tentaram desenvolver, ir para a gira e tantas coisas. Por que o padre está dizendo isso? Para você entender que seja qual for a realidade da nossa vida, se nós temos consciência e nós nos abrimos à graça de Deus, tudo tem poder de ser transformado, viu? Tudo tem poder de ser transformado. Muitas vezes nós nos fazemos, irmãos, de vítimas diante da nossa história. Mas Deus sempre nos dá uma escolha. Deus sempre me dá uma escolha. Eu recordo que a minha mãe, quando eu ia para as celebrações e os rituais que tinha na casa da minha avó, ela falava assim: parece que não está batendo muitas coisas, Iágaro. Porque você vai para esse lugar, você vai revoltado, porque eu era muito revoltado na minha adolescência, na minha criança, na minha juventude. Você vai revoltado e volta pior. Ao invés de voltar melhor, você volta pior. E aí eu falava: me deixa, eu que sei. Porque esta é a fala do filho, né? A fala do filho para o pai, quando o pai quer mostrar a verdade, mostrar o caminho. A primeira coisa, a arma de defesa é: me deixa que eu sei. Mas só que a gente não sabia nada. Pelo menos eu não sabia. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas eu digo para você, todos nós precisamos nos abrir para o aprendizado. Precisamos aprender. Eu aprendi da pior forma, né? Muitas vezes, andando pelos maus caminhos, percorrendo realidades de vícios, que tudo se desencadeia diante de um passo errado que nós damos. Hoje, quando as pessoas me veem padre, eu sempre digo, na minha vida eu tenho 3 razões que talvez eu não poderia ser padre. A primeira delas é essa, né? Eu fui desde pequeno introduzido numa religião que é contrária àquilo que os valores humanos e cristãos nos ensinam. O segundo motivo que talvez eu não poderia ser padre
Eu sou filho de pais separados. E você sabe que o modelo da igreja antiga, e isso é história, não é o padre Ágaro que está dizendo. As famílias tinham que ser famílias perfeitas. As famílias tinham que ser famílias perfeitas. Família imperfeita, filho de pais separados, como que vai ser padre se a família dele não é perfeita? É uma família desajustada, que não deu certo o matrimônio do pai e da mãe. Seja qual for a razão, isso aí é história. É história. E para vocês verem a beleza da igreja, que a igreja, muitas vezes as pessoas falam que a igreja é retrógrada, que a igreja é antiquada, que a igreja não acompanha a evolução. Hoje eu sou filho de pai separado do mesmo jeito, sou padre. Porque a igreja evoluiu, a igreja viu que a pessoa não é vítima da história, pode ser transformada. Eu lembro, filho de pais separados, meu pai era alcoólatra, o meu pai era músico, era mestre de bateria de escola de samba, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul ele era carnavalesco. Ele teve mais de 20 filhos fora do casamento. Você consegue entender por que eu sou filho de pai separado? Porque não tem mulher que aguente homem com 20 filhos fora do casamento. E mais, 20 filhos não com a mesma mulher. Onde meu pai ia, ele fazia um filho. Porque ele era músico, viajava aqui, viajava ali, viajava colar, e aí ia semeando a vida. Ia semeando a vida. Ia semeando a vida. A minha mãe não aguentou. A minha mãe separou do meu pai. Primeiro, por causa das traições. Depois, porque meu pai bebia muito. E a bebida, o vício da bebida, e por isso eu estou contando a minha história, é a minha história. É a minha história. Por isso, o vício da bebida fazia com que meu pai agredisse a minha mãe. E depois ele queria comer o alimento dos filhos. A minha mãe contava, eu achava engraçado, que o pai, ele chegava bêbado em casa, bebia todas na rua, beber, cair, levantar. E o que ele fazia depois? Chegava em casa e queria tomar o leitinho das crianças. A mãe dizia, mas lá fora toma pinga, aqui quer tomar leitinho? Eu lembro que a mãe escondia o leite, a comida, para que eu e a minha irmã pudesse beber, pudesse comer. Porque meu pai bêbado chegava em casa e queria, além de agredi-la, comer aquilo, o pouco que nós tínhamos. Isso gerou o quê? Gerou a separação dos meus pais. Talvez eu não poderia ser padre. Terceira razão, que talvez eu não poderia ser padre, querido irmão, querida irmã. A minha mãe, separada do meu pai, ela assumiu um novo relacionamento. Neste novo relacionamento, depois de alguns anos vivendo juntos, o meu padrasto, que foi um homem maravilhoso para mim, e a minha mãe, e eu, com 12, 13 anos de idade, começamos a construir uma empresa familiar. A minha mãe trabalhava numa clínica de deficientes mentais, o meu padrasto também, lá eles se conheceram. Chegou um tempo que eles falaram, vamos deixar de trabalhar para os outros, vamos trabalhar para nós. Vamos construir uma empresa. É a empresa familiar, que eu falo, o estabelecimento comercial da minha família. Que ontem eu contei, lembra? A minha família era dona de motel. Esse é o terceiro motivo, que talvez eu não seria padre. Por quê? Porque você sabe, imagina um adolescente de 12, 13 anos, trabalhando num lugar desses, onde o acesso à sexualidade, à pornografia, a tudo aquilo que escraviza a carne, tudo aquilo que gera vícios, está tudo ao teu alcance. Eu lembro que eu era moleque, gente, e os primeiros passos da sexualidade não foram os meus pais que me ensinaram. Eu aprendi como? No estabelecimento da família. Arrumando os vídeos, os canais privê. E lá, arrumando um canal privê, arrumando uma televisão, tinha aqui lá o vídeo pornográfico. Comecei a ver vídeos pornográficos já adolescente. Vendo casais, entra e sai de quarto.
convivendo já com aquela realidade que tudo era normal. E eu via um dia um homem com uma mulher, o outro dia o mesmo homem com outra mulher. E aquela realidade de sexualidade que era tudo era permitido, tudo era comum. Tudo era permitido. Fui percebendo todas essas coisas e entrando nisto. Por quê? Porque imagina um adolescente nesse meio de sexualidade, descobrindo a sua própria sexualidade. Quantos vícios eu adquiri, querido irmão, querida irmã. E eu falo com toda a sinceridade e tranquilidade do meu coração. Porque eu já tenho a minha vida na minha mão, a minha história na minha mão. Deus já tem, cada vez que eu falo da minha história, Deus vai curando um pouquinho mais. E ali eu aprendi o vício da pornografia, da masturbação e de uma sexualidade desregrada. Totalmente desregrada. Mas Deus, diante desta realidade, Ele foi também permitindo que eu pudesse ter um encontro com Ele. Porque até o pecado, querido filho, entenda, trabalha para Deus. Aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório diz: se Deus permite acontecer alguma coisa que não é tão positiva na nossa vida, Ele tem o poder de tirar um bem maior. Agostinho vai dizer que até de um aparente mal, Deus pode tirar um bem. Eu lembro que no estabelecimento comercial da minha família, para não ficar falando motel toda hora, né? Porque fica feio um padre estar falando motel toda hora. Eu lembro que nesse estabelecimento, eu quando tinha 18 anos de idade, eu ganhava muito dinheiro. E era festa, e era bebida. E aqui vai entrando os vícios. E era sexualidade desregrada. Eu lembro que eu não era o galã de novela, mas eu era meio namorador. Não sei se era pelo dinheiro ou se era pela minha aparência, mas eu namorei muito, muito, muito. Eu fui noivo 2 vezes, gente. Noivo 2 vezes. E neste caminho de vida desregrada, Deus foi permitindo que eu pudesse ter um encontro com Ele. Eu lembro que um dos momentos marcantes da minha vida, que foi um divisor de águas. Eu lembro que eu trabalhava à noite, e trabalhando à noite, o que aconteceu? No outro dia, depois do trabalho, eu fui ver um jogo de futebol dos amigos, e na volta, sem dormir, cheio de cerveja na cabeça, eu dormi na direção e sofri um acidente de carro. E esse acidente de carro que eu sofri foi um marco divisor na minha vida. Porque ali eu tive a oportunidade, graças a uma amiga da minha mãe, que fez uma promessa, porque esse acidente eu quase morri, e essa amiga da minha mãe fez uma promessa para que, se eu melhorasse, eu tinha que pagar a promessa. Você já viu isso? Faz a promessa para o outro cumprir. Mas Deus sabe, Deus se utiliza de tudo. E eu melhorei, soube desta promessa, me revoltei. Mas como que vou? Não vou pagar promessa nenhuma, ela que fez, ela que cumpra. E assim vai. Mas, tendo consciência de tudo aquilo que eu experimentei, eu lembro que eu fui. A promessa o que era? Era ir na chegada de um retiro de jovens do filho desta amiga da minha mãe. E eu lembro que eu fui naquela igreja, numa missa de jovens, que não tinha bebida, não tinha drogas, não tinha sexualidade desregrada, não tinha nada daquilo que fazia parte da minha vida. Era uma alegria, aquela juventude cantando, louvando, bendizendo a Deus. Eu olhei aquilo tudo e fiquei escandalizado. Eu falei, isso aqui é a igreja, eu não quero saber. Não quero saber. Prefiro continuar no meu carnaval, desfilando, tocando na bateria, do que ficar nisso aqui. E nunca mais fui naquela igreja. Cumpri a promessa e nunca mais fui. E continuei com a minha vida desregrada, com a minha vida de pecado, com a minha vida de vícios. Até um dia que eu recordo como se fosse hoje. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, eles foram fazendo uma viagem. E eu fiquei sozinho. Sozinho em casa, sozinho na cidade. Gente, eu fiz tudo que podia e que não podia. Eu cheguei no fundo do poço. Porque isso o pecado faz conosco.
isso os vícios fazem conosco. Eles vão nos levando aos poucos no prazer, no prazer, no prazer, até a gente chegar no abismo, no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, sabe o que eu fiz? Eu lembro que era um domingo. Eu já tinha feito tudo que tinha direito. Eu lembro que num domingo, o Espírito Santo de Deus que habitava em mim disse assim: Iágaro, vai naquela igreja, volta naquela igreja de jovens. E eu, inconscientemente, fui naquela igreja, que até hoje tem aquela missa, na igreja Nossa Senhora do Líbano, em Porto Alegre, no movimento de Emaús. A missa às 20 horas, eu fui naquela igreja. E algo mudou a minha vida. Algo mudou a minha vida naquele lugar. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu vi tantas meninas bonitas que eu falei: aqui é o meu lugar, Senhor. O Senhor preparou esse lugar para mim. Foi Deus que se utilizou das meninas, porque Deus utiliza das armas que Ele tem para escolher aqueles que Ele quer. Deus se utilizou das meninas para me atrair a Ele. E a partir daquele momento, eu comecei uma caminhada que não parou mais. Uma caminhada de renúncia, uma caminhada de entrega, uma caminhada que pouco a pouco eu fui experimentando o amor de Deus que preenchia o meu coração, deixando as obras da carne. As obras da carne que geravam vícios em mim. Mas para isso, eu tive que deixar Deus fazer. Eu tive que ter coragem de olhar para mim, de olhar para a minha história, de olhar para tudo aquilo que eu vivi. Desde a religião da minha avó, que queria que eu fosse pai de santo, passando pela realidade do meu pai, da bebida, dos adultérios, da traição, das mentiras, até a minha própria história do estabelecimento da minha família, do motel, da vida desregrada. Deus se utilizou de tudo isso, irmãos, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para você que é possível nós sermos transformados. Que é possível nós termos uma vida nova. Você não precisa ser escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo de você mesmo, da sua história. Deus quer e pode transformar tudo isso, assim como Ele fez de um grande pecador que eu sou. Deus escolheu para que eu pudesse hoje poder dizer para você: Deus sempre nos dá uma chance. Deus sempre nos dá uma chance. Eu recordo que durante muito tempo, depois caminhando na igreja, entrando na comunidade, entrando no seminário, eu lembro e me perguntava por que Deus me chamava tanto. Eu sempre tive assim um ímpeto em rezar pelas pessoas. E aos poucos Deus foi mostrando que da minha vida, da minha oração, Ele poderia libertar muitas pessoas. E hoje eu entendo porque todo esse trabalho de cura e libertação, esse trabalho de combate, esse trabalho de luta contra essas realidades espirituais. Porque eu experimentei isso. E quando eu exercito isso, é Deus também realizando e operando e confirmando a minha própria libertação. Porque saiba, o ouvido que escuta o que eu estou falando, mais perto da boca é o meu. Tudo aquilo que eu estou falando para você, primeiramente Deus falou para mim e fala para mim. Tudo aquilo que nós rezamos para você, que os irmãos rezam por você, saiba, a oração chega para você, mas ela também chega para nós, porque Deus se utiliza de tudo. E nesta noite, nós somos convidados a nos abrir para a graça e o poder do Espírito Santo. Por isso eu dizia, não fique parado na tua história, nos traumas, nas marcas, nas realidades negativas. É uma noite de esperança, porque nós vamos pedir que esta graça do Espírito, que o Espírito Santo de Deus, que renova todas as coisas, seja derramado neste lugar, seja derramado na sua casa, no seu trabalho, nesse automóvel onde você está. Para quê? Para que nós possamos ser homens novos, restaurados pelo Espírito, e possamos, no final desta live, na presença de Jesus, dizer: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Eu convido você num instante a fechar os seus olhos e deixar vir à tua mente, vir ao teu coração, qual a realidade hoje de vício, de pecado, de dependência, de realidade difícil que te escraviza, que o Espírito Santo precisa te libertar. Qual situação, qual marca, qual raiz tem dominado você? Qual é o hábito repetitivo? Qual o hábito compulsivo? Se é da mentira, se é da comida, se é da bebida, se é do roubo, do furto, da pornografia, da masturbação, do adultério, do mal julgar os outros. Qual é a situação que você tem vivido e que hoje Deus precisa transformar, assim como Ele transformou a minha vida e a vida de tantas pessoas? Não tenha medo, filho. Não tenha medo nesta noite de colocar diante de Deus a tua história, para que você seja livre, para que você possa experimentar a liberdade dos filhos de Deus e não se deixar escravizar novamente pelas obras da carne, como nos diz Gálatas 5:1. Não vos deixeis escravizar pelas obras da carne.